profissões realmente novas e que surgem como resposta direta à revolução da inteligência artificial e automação nas empresas. Estas carreiras não apenas complementam a tecnologia, mas moldam um mercado de trabalho completamente diferente. Profissões que irão emergir com a evolução da IA e automação. 1. Auditor de ética de IA. Esse profissional será responsável por garantir que sistemas de IA sejam justos, éticos e livres de preconceitos. Em um mundo onde as decisões de IA afetam vidas humanas, como em recrutamento ou aprovações de crédito, esses especialistas criarão normas e diretrizes éticas. Exemplo: auditar um sistema de IA que determina a concessão de empréstimos para evitar discriminação por renda ou região. 2. Designer de experiências de IA, UX Designer. Diferente de UX ou UI, esse profissional criará interações otimizadas entre humanos e IA, focado em tornar o uso de IA intuitivo, eficiente e empático em ferramentas corporativas e de consumo. Exemplo: projetar o comportamento de um assistente virtual em lojas para entender o tom de voz e ajustar respostas ao humor do cliente. 3. Gerente de operações de IA generativa, especializado no uso de modelos como ChatGPT, DALL-E ou similares para criar conteúdo, produtos e soluções específicas para empresas, otimizando processos criativos com automação. Exemplo: gerenciar uma equipe que usa IA para criar campanhas publicitárias personalizadas e dinâmicas em tempo real. 4. Especialista em hiperautomação, profissional que integra várias tecnologias, como RPA, Robotic Process Automation, IA e IoT, para automatizar todos os processos repetitivos e complexos de uma empresa. Exemplo: desenvolver fluxos de trabalho automatizados para indústrias farmacêuticas, desde a coleta de dados laboratoriais até o envio de relatórios regulatórios. 5. Treinador de modelos de IA, um papel emergente que envolve o treinamento de IA em dados específicos de empresas ou setores, para personalização máxima. Isso inclui curadoria de dados e otimização de resultados. Exemplo: treinar um chatbot especializado para responder dúvidas técnicas sobre produtos em uma empresa de tecnologia. 6. Especialista em governança de dados de IA, responsável por monitorar e gerenciar os dados usados pelas IA, garantindo que estejam em conformidade com leis de privacidade, como LGPD e GDPR, e que sejam usados de forma ética e eficiente. Exemplo: garantir que o uso de dados de consumidores em sistemas de recomendação esteja de acordo com normas de privacidade. 7. Consultor de transição de força de trabalho para a IA, um papel humano essencial para ajudar empresas e funcionários a se adaptarem à automação, criando planos para requalificar trabalhadores e gerenciar as mudanças culturais. Exemplo: auxiliar uma indústria a realocar operadores de máquinas para posições de supervisão de robôs e análise de dados. 8. Curador de dados para a IA, profissional que coleta, organiza e filtra dados para garantir que a IA tenha acesso a informações de alta qualidade e sem vieses. Exemplo: preparar dados históricos para treinar uma IA que prevê demandas sazonais de estoque em supermercados. 9. Desenvolvedor de IA especializada, criação de IAs específicas para tarefas de nicho, como análise jurídica automatizada, diagnósticos médicos baseados em imagens ou consultoria financeira em tempo real. Exemplo: desenvolver uma IA que lê contratos jurídicos e identifica cláusulas de risco para empresas. 10. Especialista em IA conversacional com personalidade. Com o avanço dos chatbots, surgirá a demanda por profissionais que criam personalidades únicas para assistentes virtuais, alinhadas à cultura e branding de empresas. Exemplo: criar um chatbot para uma marca de luxo com uma personalidade sofisticada e bem-humorada. O que esperar do futuro? Com a adoção maciça de IA, as empresas precisarão reformular seus departamentos, criar novas funções e integrar soluções que ainda estão emergindo. O foco estará em automação inteligente, experiências personalizadas, ética e uso responsável da tecnologia. Quem se preparar para essas mudanças agora estará no topo quando o mundo der esse salto.